Olá, administradoras e administradoras aqui do Rio Grande do Sul. Estamos no ar com mais um podcast Administrador em Ação. Podcast esse que é produzido pelo Sindicato dos Administradores aqui no Rio Grande do Sul e tem como sempre o objetivo nos aproximar dos administradores e administradoras, levando informações, levando cases, levando histórias de sucesso, né, para que isso inspire os nossos colegas que estão aí nos bancos escolares ou aqueles que já estão formados na sua atividade. E como não podia deixar de ser, a gente tem o apoio aqui do Sicredi. Conquiste seu carro com o Sicredi. O Sicredi oferece financiamento de até 90% do veículo com um atendimento consultivo e soluções que dão mais tranquilidade, como tag de passagem, seguro do carro, ou seja, tu sai com toda a tranquilidade. Ainda não é sócio do Sicredi? Associe-se, procure uma agência do Sicredi Origem e abra sua conta e conte com todas as vantagens que só o Sicredi oferece. Na Viviane Paz Imóveis você tem atendimento humanizado e personalizado, com acompanhamento do início ao fim. A Viviane Paz trabalha com vendas e locações de imóveis novos usados e tem parceria com as principais construtoras aqui de Porto Alegre. E lembrando sempre que os associados do Sindaeres que estão em dia com a sua contribuição anual têm vantagens na hora que estiver fazendo um negócio com a Viviane, lá na Viviane Imóveis, né? E lá tem vantagem, tem desconto das taxas e tarifas cobradas. Então já é uma vantagem aí de ser sócio do Sindaeres. Vamos lá. O nosso convidado de hoje, ele é um cara bastante experiente, não vou dizer a idade, um cara casado, tem uma filha, é graduado em jornalismo pela PUC, pela famosa FAMECOS, depois ele fala um pouco sobre isso. Também frequentou por 2 anos o curso de Ciências Sociais, sempre nessa área de humanas, né? No jornalismo ele foi um globetrotter, ele atuou em várias coisas, né? Desde ter trabalhado em campanhas políticas, foi secretário de Cultura do Estado e também foi presidente por 2 ocasiões da TV Educativa aqui do Rio Grande do Sul. Além disso, um cara muito envolvido, né, com a causa do jornalismo e ele foi vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes e Secretários Municipais de Turismo e integrou o Conselho Nacional de Turismo, órgão vinculado ao Ministério do Turismo. Como área privada, também não deixa de ser, né, o nosso convidado, ele foi sócio-diretor da Agência de Comunicação Coletiva Comunicação, tradicional aqui no Rio Grande do Sul, principalmente para o pessoal que trabalha na área de comunicação, onde ele foi um dos fundadores da Coletiva.net, que é uma ferramenta hoje aí que circula para ajudar e trocar informação com todo o meio publicitário. Mais recentemente, ele foi o representante brasileiro e presidente da Agência de Relações Públicas Portuguesa Cunha Vaz Brasil, com sede em São Paulo, e na área de propaganda ele fundou a agência pública, que hoje é conhecida por MUV, e também foi diretor da agência Competence. E a questão de uns 4 anos atrás, depois a gente vai ver isso direitinho com ele, eu acho que foi 4, ele, como é inquieto, né, eu já conheço ele há uma longa data, tem sido um parceiro, um amigo, ele cria o portal Sler, que eu vou chamar de portal de conteúdo, que eu não sei se eu estou certo, mas aí eu vou ver isso com ele. Luiz Fernando Moraes, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Apesar de ser jornalista formado, eu já te conheço, eu acho que nós nos conhecemos na época que ainda trabalhavam, né, buscávamos coisas para a Copa do Mundo, se acontecer em Porto Alegre, então nós estamos falando de 2012, isso. 2013, eu acho que tu já estava pela Secretaria de Turismo da Prefeitura na época, né? Uhum. E eu olhando aqui, te conhecendo, tu sempre foi envolvido com coisas de administração, né? Gestão, sempre. Diretor, né? O que eu menos te conheço é como jornalista. Sei que tu é muito bom nisso, mas sempre estava envolvido aí com uma questão. E como o nosso programa visa trazer histórias, e eu acho importante tu contar, principalmente mais no final aqui a gente vai conversar sobre o Sler, que eu acho uma ideia que tu criou, e eu me lembro que tu veio me convidar, eu sou articulista quinzenal, né? Eu
primeiro fiquei honrado pelo convite, achei que eu não tinha competência de estar ali, né, porque eu estou no meio de fera, só tem fera, tu reuniu uma turma aqui do Rio Grande do Sul, pessoas extremamente respeitadas na cultura, na economia, e é um portal que fala de tudo, né, todo dia tem postagem. E, então eu quero entender, porque ali é uma gestão também, né, gestão de pessoas, de liderança e tal. Mas eu queria começar te perguntando, no primeiro bloco aqui, como é que o Luiz Fernando virou empreendedor do jornalismo, e aí tu te vai para esse lado, participando de publicidade, trabalhando com o governo, fazendo campanha, e aí como é que é essa história aí? Então, obrigado mais uma vez, Avancini, pelo convite. Queria só fazer uma retificação. Tu falou que eu fui secretário de Cultura, não fui. Eu vi aqui, eu sabia que tu me corrigiu. Secretário de Imprensa do Estado. Mas secretário de Turismo no município. De Turismo no município. Então eu confundi aí. 9 anos. Então, assim, ó, eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Eu sempre fiz isso, né? Quando eu tinha uns 22, 23 anos, eu criei o que era muito, na época, junto com outras pessoas, estava recém entrando na moda, casa de suco. Lembra? Sim. Casas que só anos faziam 90, suco. Né? Final dos anos 80. Não, 80. Era 80. E a gente quase quebrou assim em 6 meses, né? Não sabia nada de negócio. E aí eu consegui vender o negócio assim da tampa. Na tampa para não ter prejuízo. E depois, na sequência, eu fui músico também, muito tempo. Esse lado eu não sabia. Eu comecei a estudar violão desde criança e tal, e acabei na adolescência, bandas e tal, aquela coisa toda. E é uma das minhas principais lições de gestão. Por que isso? Por quê? Existe até eu não me lembro agora, uma orquestra que trabalha essa questão da orquestra com a administração. Porque uma banda assim, é um microcosmos de uma empresa, de uma equipe, onde tu tem lá, o que acontece? Nada funciona se cada um individualmente não funcionar. Se tiver um meio errado, danou-se o grupo. Então essa é uma coisa importante, que não adianta 90% funcionar e 10% não funcionar, vai dar errado. Né? E depois disso tem a questão do relacionamento, né? Porque tu tem várias personalidades diferentes dentro do mesmo grupo e tu tem que trabalhar numa causa, e essas coisas têm que ser gerenciadas. E aí tu gerencia vaidade, ego, vaidade, tudo é difícil. É difícil, né? E é num espaço que estimula isso, né? Estimula o ego e tal. Então, essa coisa dessa gestão de gente, e desde coisas mais básicas, assim, do tipo coisa de guri, assim, né? Tu tá lá, 2 tocam guitarra, quem é que vai solar? Fazer o solo principal. Então tem uma disputa ali, né? Quem vai estar na frente do palco? Quem vai estar na frente, quem é que vai cantar, entendeu? Então tem toda uma acomodação que eu fiquei nesse troço assim uns, 7 anos direto dentro de uma garagem todo fim de semana, ensaiando e fazendo isso. E acho que foi uma baita lição. Acho que eu usei muito isso depois na minha vida profissional, especialmente em relação à gestão de pessoas. Tu sabe que hoje, eu estava olhando as redes sociais, tem 2 casos, né? Essa questão da importância de cada músico numa banda ou numa orquestra. Tem o Teddy Correia, que tu conhece bem, do Nenhum de Nós, líder do Nenhum de Nós, grande amigo meu também. Se estiver nos assistindo, um abraço para o Teddy. O Teddy tem uma palestra que ele mostra cada instrumento de uma banda, né? E depois ele vai juntando isso e vai bem no que tu falou, né? Quer dizer, como se transforma num todo. Como se transforma num todo. E é muito legal essa palestra do Teddy. E a outra que tu está dizendo, o gerenciamento, e daí eu atribuo uma das razões do sucesso dos Rolling Stones, mais de 50 anos de estrada, né? A banda acho que é mais longeva, acho que sim, né? Na história que a gente, em qualquer segmento musical. Hoje é aniversário do Charlie Watson, o baterista que veio a falecer, que está com ele desde o início. E a cada ano do aniversário, o Mick Jagger posta uma mensagem em homenagem ao Charlie Watts, e hoje estão os dois abraçados, né? O Charlie Watts na bateria, que era um cara tímido, um cara retraído, um baita baterista. E o cara do jazz, né? É um cara mais do jazz.
E talvez ele dava aquela swingada a mais, né, pro Rolling Stone. O Rolling Stone tem blues, jazz, bastante coisa. E eu acho isso bacana e mostra a união onde tu tem 4 feras ali, tinha 4 feras, né, cada um do seu instrumento, e não tem ciumeira, cada um tem o Keith Richards, o próprio Mick Jagger, o Charlie Watts e esqueço sempre o nome do quarto, o Ronnie Wood, né, que mostra esse equilíbrio. E aí eu queria ver contigo, assim, em que momento tu percebeu, aí já na tua vida mais profissional, e eu vou trazer para o Slayer como um negócio, não só aqui, mas todas as coisas que tu fez negócio, quando é que tu percebeu que tu tinha esse dom para fazer negócio? Vamos lá, e aí tu começou a inventar, né, participar em agência, participar em várias coisas, até chegar no Slayer. Sabe assim, Vancini, eu não sei se eu tenho talento para o negócio, viu, porque a minha área é muito humanas, assim, né, eu sou meio ruim nas exatas. Por exemplo, na área pública, é muito mais fácil administrar, fácil aspas, né? Cada lugar tem as suas características, né? Porque a gente não tem que se preocupar com faturamento. Teu orçamento está dado. A verba vem, né? A verba vem, não tem que, nem a verba de pessoal tu tem que administrar. Mas tu tem que administrar aquela verba para chegar a um objetivo específico e cumprir a tua missão. E fazer a equipe funcionar, né? Porque talvez na área pública um dos maiores desafios seja esse, tu fazer funcionar a máquina com os elementos, com os recursos que você tem, né? Isso é um grande diferencial, né? E na área privada, eu maior parte das vezes fui gestor também, mas sempre me socorri de um profissional. Porque aí tem uma área financeira, uma área de administração, que é aspecto. Mesmo na área pública, eu sempre tive algum administrador, alguém da área mais específica. Para te ajudar, te dar conselho, te mostrar caminhos. Porque na área pública é um pouco isso. A gente necessariamente é um cargo político e necessariamente tu não é o técnico daquela área. Claro que a gente tem que aprender. Eu, quando fui para o turismo, Secretaria de Turismo de Porto Alegre, eu não sabia nada de turismo além de viajar, né? Mas eu estudei, né? Então eu sabia que eu saberia gerenciar e tocar os projetos, mas eu estudei. Quando entrei, conversei com muitas pessoas e aprendi. E ao longo do tempo fui aprendendo mais e acho que a gente fez um bom trabalho lá. Então é isso, eu acho que tem. A gente nunca é completo, né? Assim, a gente sempre precisa de gente, né? É verdade. E sempre aprendendo, né? E sempre aprendendo. E eu nunca tive medo de sombra, sabe? Esse troço tem medo de sombra, de alguém que vai competir. Não, cara, nós estamos num lugar para jogar para o mesmo lado, né? Então, e sempre tentei fazer minhas equipes entenderem isso, que olha, nós temos uma direção, né? Não interessa o fulano, ciclano, nós temos que alcançar o objetivo. E eu dava o meu exemplo com isso, eu sempre muito focado assim, nessas coisas, mas gerenciar as pessoas é talvez o maior desafio, né? Dentro desse negócio, porque as pessoas são muito diferentes, as pessoas, cada uma tem seu problema, cada um tem sua visão, então é um processo complicado, e às vezes, por exemplo, voltando à área pública, pessoas concursadas, que sabem que tu está passando, eu já vi gente me dizer, não, tu vai passar, eu vou ficar aqui. Eu vivi isso no futebol, né, Luiz? Tu sabe que muito tempo, ainda milita no futebol, né? Sim, eu sei, é isso. Né? Como dirigente, aí os funcionários dizem, não... Na realidade, quem manda, quem toca isso aqui somos nós, porque vocês são passageiros. É isso aí. E aí é complicado. Mas eu acho que eu sempre consegui essas equipes trabalharem, Vancini, mostrando seriedade e mostrando um foco numa coisa maior, que é o resultado. E acho que as pessoas sempre responderam muito bem e ficavam felizes em ter um trabalho sério, um trabalho com uma direção, com um objetivo e observar o resultado disso ao longo do tempo, né? E acho que com isso eu nunca tive, não tenho até hoje que reclamar das pessoas e da equipe, dos servidores que trabalharam comigo. Tu deve ter chegado a resultados também bons, né? Ao longo, claro, alguns frustrantes, como qualquer um de nós, e outros que foram um êxito, né? E tu atribui hoje que empreender na comunicação é mais difícil do que 20 anos atrás? Boa pergunta. Eu diria que sim e não, né? Sim, porque hoje você tem uma miríade de opções e de oportunidades e de coisas a fazer, que é um negócio enlouquecedor, né? O cara para assim, por onde eu começar? Né? Por onde é que eu posso pensar alguma coisa?
E no 20, 30 anos atrás era um mercado mais tradicional, né? Sabe, tinha jornal todo dia de manhã, jornal até novo, à tarde, dependendo à tarde, né? Então a notícia durava de um dia para o outro, né? Eu me lembro, nos tempos de governo, lá nos anos 90, a disputa do dia era para quem ganhava a versão do jornal. Essa era a disputa, né? Hoje a versão é instantânea, né? Até porque a gente passou a ser gerador de conteúdo, né? Então, cada um assim, de nós, né? É muito difícil conseguir fazer esse trabalho de encontrar as pessoas certas para quem tu quer falar. É um desafio. Mas eu diria assim, as oportunidades hoje são maiores e os mecanismos de fazer isso são mais baratos. E te ajudam mais. Ajudam mais. O acesso à tecnologia barateou barbaramente, né? Eu me lembro quando citasse ali a coletiva.net, rapaz, a gente começou aquele troço em 99 com fax. Talvez nem muita gente jovem não sabe o que é o fax. Sabe o que é o fax. E aí, tipo, quando chegou uns 100 fax por semana, a gente, não dá mais fax. É muito fax para mandar. A gente migrou para a internet, mas era... Que era incipiente, estava começando. HTML feito à mão. Toda semana tinha que... Era edição semanal, tinha que mudar a mão. O programador ia lá, mudava a mão. Então isso era mato, né? A internet era mato, né? Nem se compara com o que tem hoje, com o que tem hoje e a rapidez disso tudo, né? Porque foi muito rápida essa migração. Eu estou falando aí de mais de 20 anos, né? Mas a mudança de tecnologia ao longo do tempo foi muito veloz, né? Eu quando comecei no futebol, isso que foi lá em 2000, eu me lembro que o maior desafio lá, todo mundo sabe que eu sou colorado, fui dirigente do Inter e tal, era a fazer um site legal. O clube não tinha um site bacana, né? E aí eu fiquei um bom tempo, fiquei quase 15 anos lá na área de comunicação do clube. Depois foi evoluindo para Orkut, até que chegou hoje, né? E aí Twitter, que ninguém mais fala, que até mudou de nome, né? O Face, todas essas etapas, e hoje é uma barbada porque todo mundo gera conteúdo, cara. Todo mundo gera e aí nessa tua experiência, assim como tu, como eu costumo dizer que a geração nossa, né, cara, nós vivemos várias inflações, tipos de inflação, planos econômicos, carro a álcool. Eu tive eu acreditei também. Eu também. Né? E a gente sobreviveu. Está aqui, né? Apesar que a turma jovem nos acha velho e nos chamam de old school, né? E o próprio mercado hoje, com 50 a mais, 60 a mais, nos exclui dizendo que nós não temos potencial. Olha a experiência acumulada. E aí eu te pergunto, qual foi o maior risco que tu correu nessa carreira toda até aqui? Esses diferentes momentos assim que de repente foi largar a banda e tu não virar um roqueiro. Eu larguei a banda quando a minha namorada engravidou e eu disse, vou ter que trabalhar, porque não tinha não dá pra trabalho viver de formal, música. não dá para viver de música e mudou a vida. Fui ser bancário, veja bem. Mas talvez, assim, quando eu entrei para a Secretaria de Imprensa do governo, eu tinha 33, 34 anos. E estava no jornalismo, que eu acabei com essa história de ter filho cedo, essa coisa toda, me atrasei em faculdade, me formei lá com uns 27 anos. Então eu também me sentia iniciante no jornalismo e acabei virando secretário daquele negócio, né? Eu não sabia bem onde eu estava me metendo, né? E fiz coisas erradas, assim, né? Do ponto de vista de gestão, de administração do negócio. Dei umas tropeçadas e tive que aprender com isso, né? E então foi mais desafiante, assim, arriscado, porque sim, tu está tratando com uma comunicação de governo, se tu vacila, é um estrago. Né? Tu tá sempre na mira, né? Sempre na mira. Tu vai tomar pau de tudo que é lado. E aquele período foi um período muito conturbado, assim, né? Porque estava muito polarizado no Estado, a coisa de MDB e PT, então era uma guerra, literalmente uma guerra diária de informação, de acusações. É um negócio assim. Tu diria que mais que hoje, entre PT e o lado direita e esquerda hoje? Mais. Talvez na época não fosse essa violência, né, que tu viu nesses últimos anos de até haver confrontos físicos, né? Não tinha, talvez isso tinha. O que acontecia? O PT, naquele momento, ele surgia como uma grande esperança da nação. E ele cresceu com o discurso bonito e tal, né, de estar ao lado do povo, aquele troço, e construiu uma redoma. Ele era, assim,
não adiantava bater neles porque não pegava. Porque, então, a gente conheceu casos de corrupção, porque acontece em todos os lugares, mas não adiantava falar, porque ninguém ouvia. Então era inevitável que eles ascendessem e ganhassem, né? E depois passassem por toda essa trajetória que passaram, para virar alguma coisa mais normal, né? Porque aquilo lá era diferente, né? Mas foi uma esperteza de marketing político. Achou um espaço que na época não tinha sido ocupado. Né? Ocupou a esquerda, que antes era do Brizola e tal, essas coisas, e foi muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta que vai antecipar o nosso segundo bloco, que é empreender em comunicação, em vender algo que é intangível, que é a notícia. Como é que se constrói valor no mercado? Aí eu já quero uma prévia para nós falar do Sler depois, né? Olha, eu quero dizer que eu enfrento esse desafio desde o tempo da coletiva, quando botou da internet, no ano 2000 nós fomos para a internet, foi quando, começamos a empreender na internet, e de lá para cá fiz outras coisas na internet também, e é um desafio que vem desde lá. Daquele tempo ninguém queria anunciar, nem botar banner, nem coisa nenhuma, porque ninguém sabia o valor exatamente da internet. E hoje essa coisa continua difícil. Por quê? Porque os grandes players, eles são muito grandes. Então eles têm muita audiência. E um site pequeno e nichado como o da gente, tem qualidade, é verdade, mas é nichado, né? Ele tem um público mais limitado. Você não consegue disputar um mercado de publicidade vendendo a qualidade do teu produto e a qualidade do teu público, né? Porque a lógica do mercado publicitário é volume. É volume. Então esse desafio permanece, né? De viabilizar e dar sustentabilidade para empreendimentos digitais. A gente tem que ter criatividade. E como é que surgiu a ideia do portal Sler? Olha, foi assim, foi na época da pandemia, né? 2020. Eu por coincidência, eu estava em São Paulo até 2019, e naquele ano eu decidi que queria voltar, né? Então me planejei para dezembro de 2019, início de 2020, voltar para Porto Alegre, me desligar da empresa e tal, e voltar. E assim fiz. Só não esperava a pandemia. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Bom, eu acabei ficando aquele ano todo praticamente parado em casa, né? Até porque ninguém fazia nada, né? Aquele ano foi um ano absolutamente sui generis, né? Na história da humanidade, né? E aí eu comecei a pensar, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu não vou sair procurar emprego, esse troço, vou fazer alguma coisa, vou criar alguma coisa. Mas eu queria alguma coisa que tivesse algum significado, né? Porque fazer só por fazer, a gente, ok, se eu quiser só ganhar dinheiro, eu fazer um site de fofoca de TV, que aí dá muita audiência, mas não dá prazer nenhum, é lixo, né? É um jornalismo podre, o que eu chamo de jornalismo do esgoto, né? Que, assim, fazer programa para comentar Big Brother, assim, né? É um lixo. E aí eu fiquei pensando em o que seria viável também do ponto de vista técnico, né? Porque no site tu tem que programar, tu tem, né? Tem uma certa sofisticação que tu pode aumentar ou não. E eu acabei imaginando assim, se tivesse um espaço, tem tanta gente que quer escrever, que gosta de escrever, mas não tem espaço, né? E os jornais estão encolhendo, estão diminuindo, não estão aumentando esse espaço, estão diminuindo esse espaço, né? O que a gente pode fazer com isso, né? E aí foi surgindo a ideia de um lugar de ler e escrever, e assim nasceu o nome, que era primeira letra, um acrônimo, de escrever, e ler de ler. Eu ia te perguntar a origem do Sler. Tu já te antecipou. Era ESLER, tinha um E na frente, a gente sacou o E para dar uma bossa para a marca. Dar uma diferenciada. E aí surgiu o portal. Vamos chamar o quê? Um portal de conteúdo? Eu chamo uma plataforma. Uma plataforma de conteúdo. Uma plataforma. Esse é o termo correto hoje. E é muito bacana, gente. Porque ali na plataforma eu não conheço todas as pessoas, algumas conheço que são pessoas extremamente respeitadas nas suas atividades, né? Ali tem de tudo um pouco, né? Tem, essa era a ideia. É um grande... um grande sopão, uma sala de fruta, de conhecimento, de experiência. Sopão de quartel, é isso aí. Mas a ideia era essa, assim, a ideia, e continua sendo, é de que, assim, se tu entrar lá,
tu pode não gostar de todos, mas de alguma coisa tu vai gostar. Isso que eu achei legal na tua sacada, porque quando tu larga, são 5 artigos por dia? 5 ou 6, né? Em média 5 ou 6. 5 ou 6. Aí tu larga e são assuntos completamente diferentes. Exato. Né? Então o próprio leitor, ele pode escolher o que é ler, né? Então, vou ler isso aqui, ou enfim, tu não fica naquela coisa de ter que ler tudo, né? E a outra ideia, assim, dessa quantidade, é a gente conseguir fazer migrar leitores de um para o outro. Né? Ou seja... Sim, tu começa a conhecer outras pessoas, outras visões. O que acontece? O cara entra lá para ler o Avancini. Daqui a pouco ele olhou, mas tem aquele outro assunto ali, deixa eu olhar ali. Gostei. E aí vai indo. Então, essa é a ideia da multiplicação aí. E além de que na época lá, em função da pandemia, tu queria, né, te direcionar, e aí surge, né, ocupar o tempo que todos nós ficamos parados sem ter o que fazer. Eu fiquei 1 ano e meio sem sair de casa, Luiz. Só ia a médico e supermercado. Ou tomar vacina quando começou, né? Eu fiquei parecido, né? Eu e minha esposa, porque a gente não queria pegar. Eu fui pegar muito tempo depois, já vacinado e tudo. Tu tinha algum outro problema ou alguma outra oportunidade que tu queria resolver ao trazer a ideia do Sler? Com o Sler? Não, assim... Esse é um projeto que eu sempre achei muito querido, assim, né? Porque ele, de alguma forma, ele é uma missão, né? Quer dizer, a gente defender e contra a corrente, né? Todo mundo fala, ninguém quer mais ler. Isso é uma voz comum, ninguém lê texto grande. Os leitores estão diminuindo e etc. E a gente foi meio na linha contrária. Não, tem gente que lê. Eu me lembro, meus tempos de estudante, tu deve te lembrar também, ninguém lia. Não. Ninguém lia. O inferno, quando o professor mandava fazer, leia a ficha, resumo do livro. E se o livro não tivesse resumo no final, era um martírio. Então as pessoas não leem menos hoje do que liam naquele tempo. As pessoas não liam. Né? Eu acho que talvez leiam mais, porque hoje todo mundo é obrigado a escrever, né? Tinha gente que não sabia escrever. Hoje as pessoas precisam saber escrever para se comunicar na internet. Então, assim, a gente quis, na verdade, provar que a tese estava errada. Que existe gente que gosta de ler, e de todas as idades, sejam mais velhos, sejam mais jovens que estão começando, que existe esse público que quer ler, existe esse público que quer escrever e ler, e se confunde nisso, e acho que a ideia era isso, criar um espaço bacana, que as pessoas gostassem, Sim. que as pessoas... quero ler uma coisa bacana, vou lá. Vou achar uma coisa Vou dar uma relaxada e vou ler. E é um ambiente bem descontraído. Recomendo o portal Sler, www.sler.com.br. Ali tu tem, gente, várias pessoas que são top nas suas áreas e conteúdos muito legais e atuais, né? Atuais, que todo mundo geralmente está falando com algum fato que aconteceu recentemente, né? Sempre tem uma O meu conexão. dessa semana vai ser o 6x1, Luiz. Já estava, antes de tu chegar, eu estava aprovando o texto, que vai agora sexta no ar, né? Sexta. Isso sempre tem uma conexão, ainda que sejam cronistas e gente que lida com outras coisas, mas acaba que todo mundo sempre faz um gancho, né? Porque acaba sendo um pouco a pauta da semana, né, do tema, a coisa que mobilizou todo mundo. E a gente é cheio de pautas essas complicadas, né? E que também eu acho bacana que tu não interfere no editorial. Seria eu tô correto? Editorial, assim. Né? Nunca me impôs, né, nada. Não, mas já estamos juntos há 3 anos? 4 anos, né? Tu nunca diz, não gostei. Vamos fazer 5. Tu vê, olha que tem que fazer uma festa. Festa. E deixa eu te tirar essa dúvida. O Sler, ele é um projeto editorial, é um negócio, é uma comunidade ou é tudo junto? Tudo junto. É tudo junto. A ideia é tudo junto. Né? É uma espécie... Ele é uma comunidade, porque reúne gente que escreve e gente que gosta de ler. E eu vejo muito isso, sabe, Avancini? Nas pessoas que nos acompanham, que elas valorizam muito o conteúdo, né? Gostam muito se viram quase admiradores, né? da história né? da plataforma e da ideia, e acho que é uma espécie de refúgio, assim, né? Então acho que essa tem a característica de comunidade, mas ela é um negócio porque por mais que a gente consiga fazer um produto desses não ter um custo muito alto, tem custo. Tem custo, claro. Sempre tem custo. Né? E no mínimo o custo das pessoas que trabalham, que se envolvem ali no dia a dia, né? Então é isso, eu acho que é tudo junto. Tudo junto. Legal. E me diz uma coisa, como é que tu consegue atrair e manter autores qualificados? Porque na realidade todo mundo lá trabalha por amor à causa.
não há uma remuneração. Né? Como é que tu consegue segurar esse bando de gente, tio? E trazer cada vez mais, tu está sempre agregando alguém novo. Mas alguém sempre sai, assim, né? O que acontece? As pessoas que estão lá porque elas valorizam o espaço, né? A gente tem alguns escritores ali que tu acompanha, né? Pessoas que lançam livro regularmente, que já me disseram, assim, o cara cronista diz, olha, se não fosse eles ler, eu não ia escrever. Porque eu sou preguiçoso, eu ia deixar para depois. Me dá aquele empurrãozinho que faltava. E eu agora que estou escrevendo toda semana, fecho um ano e posso lançar um livro. E faz isso, acontece, né? Tu sabe que eu já pensei juntar todos os artigos que eu já escrevi ali. Eu tenho outros que eu escrevia muito para um site de marketing esportivo, quando eu estava mais focado na área do esporte. E olha, eu acho que deve ter aí quase 200 ou 300 artigos, né? Claro que alguns já passou, porque eu trabalho sempre, tu já viu que eu trabalho com temas que tá ali palpitante, né? Eu falei sobre a Shakira, o show em Copacabana, estou falando agora do 6x1, que foi aprovado na Câmara de Deputados, depende que isso é uma revolução conceitual, apesar de toda essa desinformação que está sendo passada para a população normal pela própria, enfim, pelos interesses, que quem é a favor ou contra, enfim, não vou entrar em discussão. Mas é legal mesmo lançar aí um livro de artigos, não sei quem vai dar em nada, mas... mas é legal, é um registro, né? Eu acho que um livro é uma coisa perene, né? A internet a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, se teu conteúdo que está lá vai desaparecer ou não, né? Um dia vai desaparecer, a gente não tem essa segurança, né? E o livro ainda é a forma de materializar esse trabalho, né? E de alguma forma acaba reunindo as pessoas, aí tu vai lançar o livro, vai chamar os amigos, né? E claro. É uma coisa legal. Faz um barulho, né? Faz um barulho. E marca também para ti uma posição na tua área de atividade, né? Para mim hoje, tu pode ver, como eu estou aqui no sindicato já indo para o 5º ano de presidência, né? Eu falo sempre temas ligados aos administradores, ligados, enfim, a negócio, a economia, ou coisas que interessam os administradores, até não para mim, Avancini, mas também como estratégia de mostrar um pouco o sindicato, o nosso papel, que as pessoas, infelizmente, têm uma leitura muito errada do movimento sindical no Brasil, principalmente por causa daquilo que se via nos anos 70, anos 80, né? Que hoje os tempos mudaram muito. Luiz, o que tu, como gestor, né, dessas tuas experiências, indicadores de um negócio de conteúdo como o Sler, o que tu deve acompanhar? Se eu fosse hoje lá o diretor da Sler, o que eu tenho que me preocupar todo dia, olhar o que é audiência, qualidade do conteúdo, o que é um balizador para ti? Olha, diria várias camadas aí, né? Desde a camada técnica, né, para ver se tudo está funcionando como deve, ficar sempre atento. A gente já sofreu vários ataques tem uns robôs hackers que vêm da Ásia, que ficam bombardeando os sites até achar uma brecha para derrubar. É um negócio incrível. Já sofremos isso. Mas então tem uma área técnica, mas tem assim uma gestão diária, que é do conteúdo, de editar todo dia, aquela coisa, né? Eu sempre, toda vez que eu convidei, devo ter te dito também, convidei alguém para participar da Zileira, eu disse, olha, o espaço é teu. Tu vai fazer dele o que quiser, dentro da lei. Né? O que tiver dentro da lei, escreve o que quiser, faz o que quiser, a palavra é tua. Né? Então assim, eu não interfiro não interfiro nos conteúdos, enfim, eu edito os conteúdos, mas não interfiro neles e tem uma gestão, como eventualmente alguém entra, alguém sai, sempre tem esse desafio da gestão da gente manter equilibrado esse mix, esse shopping center de conteúdo, né? Que é distribuir entre homens e mulheres, não tem mais um nem tem mais outro, em geral é mais homens, né? Tem a tendência. Ter assuntos diversificados, então assim, nosso querido amigo Flávio Kiefer saiu da Sler e foi escrever no Matinal lá, por razões pessoais, e indicou uma outra arquiteta para o lugar dele, que é ótima também. Então assim, mantém arquiteto, mantém os médicos, os psicanalistas. Que dá multivariedade de opiniões e de visões também de segmentos diferentes. Tem os cronistas mais clássicos, tem o cara que escreve sobre livro, e assim vai indo. Então eu tento manter essa diria, diversificação entre os conteúdos exatamente para te
ter esse princípio, né, das pessoas se encontrarem em algum canto da Sler. Quando tu começou a pensar no Sler, né, em que momento o planejamento estratégico, botar isso no ar, foi importante para ti? Tu chegou a fazer algum plano de ação, alguma coisa? Que é uma das ferramentas mais importantes para o administrador. Fiz sim. Eu gosto disso. De planejamento eu gosto, né? Como é que comunicação, sempre trabalhei muita questão do planejamento estratégico, né? Não, foi um pouco desafiante, assim, né? Porque eu não tinha um grande capital para investir e tal, né? Enfim. Mas tinha um grande amigo e parceiro da vida inteira, que é o meu sócio, Rafael Pegoraro, que é um programador e um designer, também web designer, mas é um designer com formação clássica em desenho industrial, aquela coisa, então, e tem um apuro estético maravilhoso, né? Então, meu parceiro já desde o tempo de coletivo. Eu disse, Rafael, tem um projetinho para nós aqui. E ele, como outras coisas que eu fiz da área, ele se emociona e vem junto. E, bem, aí a gente consegue ter um cuidando da parte técnica e outra parte de conteúdo. Legal. A gente deu uma equilibrada e conseguiu fazer isso. Mas o meu maior desafio para montar a Sler foi assim, ok, eu tinha ideia. Uhum. Na época eu tinha assim, eu preciso de 20 pessoas para escrever, para começar. Eram 20, eu fazia 4 textos por dia. Eu preciso de 20 pessoas. E aí, talvez o maior trabalho tenha sido... Arregimentar esse pessoal. Arregimentar, primeiro escolher, né? Botar mira nas pessoas, né? Com esse olho de quem escreve sobre o quê, para manter essa variedade de conteúdos. E depois ir atrás das pessoas. E eu fiquei surpreso, assim, porque a adesão foi muito legal. Assim. Raras pessoas disseram não. Assim, né? Então acabou sendo fácil. Né? Eu pensei que ia ser uma dificuldade, ou as pessoas iam desconfiar, porque eu convidei pessoas que eu nem conhecia. Né? Eu tipo, ligava, fulano me indicou a falar contigo, estou fazendo um negócio desse e tal. A pessoa podia pensar, esse cara é maluco, né? Eu não vou me meter nessa furada. Mas acabou dando super certo, né? Tu sabe, quando tu me ligaste, né, 5 anos atrás, me convidando, depois a gente veio aqui tomar um café aqui no sindicato. Isso. Eu, por te conhecer, não sei se tu lembra, eu digo, tô dentro. Não sei o que é, mas tô dentro. Só me diz o que eu escrevo. Aí tu falou, não, escreve o que tu sabe, fala das tuas histórias. Tá bom, então vamos embora. E eu gosto muito ali, porque eu acho que é um... E aliás, como é o nome do teu sócio? Rafael, eu não conheço o Rafael, dá um abraço para ele, que eu imagino que é ele que escolhe as imagens que amparam os artigos. Não, quem é que escolhe? Eu achei que... Te parabenizar, cara, porque a sensibilidade e às vezes sabe que eu tenho inveja de ti, porque tu acha umas fotos para amparar os textos, que a foto, depois que tu lê o texto, tu olha a foto, tá ali, tá o texto lá na imagem, né? E eu também, como eu mexo com muitas apresentações, né, e às vezes tu precisa ter esses amparos de imagem, esse recurso, eu fico com inveja de dizer, pô, agora eu sei, onde é que o Luiz arranja tanta imagem legal, te parabenizar. Que é uma pesquisa, isso demanda tempo também, né? Tu tem que ler o texto, por exemplo, o que eu jogo aqui? Demanda bastante tempo. Eu sempre tenho que ler, porque eu reviso os textos, né? Enfim, cada um por um, e não dá para editar sem entender o conteúdo. Mas é uma parte criativa, viu? Assim, é uma parte gostosa do dia, tu tem que criar. Às vezes dá um nó, assim, olha para um negócio assim, que é assim, algum texto absolutamente subjetivo, né? Diz, caramba, o que eu vou fazer desse negócio? Aí tem que dar uma cara, eu olho assim de todos e eu vou te dizer que mais do que o texto, porque o texto tu tem que levar o cara a ler, né? Sim. Eu acho que as imagens levam a gente a ler, porque elas são muito impactantes, com a chamada, com a manchete, né? Sim. Que ali tu faz os teus ajustes também, a gente manda e tu ajusta, mas eu acho elas legais porque elas te empurram, porra, esse tema eu quero entender. A ideia, que bom, né? Fico feliz. E então parabenizar a ti e o Rafael também, não menos, porque o negócio funciona redondo. E aí com esse crescimento, cara, 5 anos, como é que tu consegue crescer sem perder a identidade do Sler? Porque tu fundamentou o que eu quero ser, né? Qual é a ideia do Sler? Né? Sabe que tem uma tentação da gente, assim, com essa dificuldade de sustentabilidade, sempre tem a tentação de tu ir para um lugar onde que dá dinheiro, né? Mas
Mas a gente tem mantido esse princípio inabalável, porque senão ele ia se descaracterizar, né? Então ia ser outra coisa, né? Então a gente entende que essa coisa está dando certo, enfim. Não vai mexer no time que está ganhando. No máximo, olha, eu sou meio inquieto com esse troço, daqui a pouco eu começo a encher o Rafael, vamos dar uma mudadinha aqui no layout, vamos dar uma ajustadinha aqui, uma atualizadinha, porque eu acho que a internet às vezes cansa, assim, né? Tu tem que dar uma... que nem vira paisagem, né? Tem coisa que vira paisagem. Ou ver o que os concorrentes estão fazendo também, e aí tu dar uma acompanhada. Dá uma mexidinha, né? Essas coisas de internet a gente Mas se tiver patrocinadores interessados, tu aceita. Todo prazer. Pessoal, todo esse trabalho aí, a Sler também precisa viver. Então, quem tiver interessado no segmento premium qualificado, o que está a audiência hoje, geral? Tens aí os números de cabeça? Rapaz, tenho. São os números de internet, né? Assim, enfim, a gente tem um crescimento constante desde que lançou. A gente nunca parou de crescer. Crescendo dia a dia. Hoje a gente, com métricas da internet, né? A gente está aí batendo entre 250 mil e 300 mil page views por mês. É um bom número. O que dá também outra métrica em visitantes únicos, 30 mil pessoas por mês, né? Então é um número legal, assim, né? Para um site nichado de foco, assim, é uma coisa que a Coletiva Net deve ter, né? Coisas de produtos mais nichados tem. Eu acho que é um bom, e assim, o que me anima é isso, é que está sempre crescendo. Né? Tá sempre crescendo, nunca parou de crescer. Ele vem lá, a gente começou lá com uns 30 mil page views, vamos estar uns 50, 60, 70, sempre sem parar. Tu sabe que eu tenho o hábito de compartilhar, e tu me acompanha, né? E todos os meus artigos, tu botou no ar, o primeiro é ali, depois eu pego o link e vou compartilhando. E eu faço uma medição pelos comentários que eu recebo, né? Então aí eu sei se eu acertei a mão no artigo ou não, porque alguns vêm parabenizando, alguns vêm metendo pau, né? Já teve de tudo, né? Então ali eu dou uma medida, também sinto uma febre daquilo que a gente está, do tema escolhido e está escrevendo. E quem escreve se arrisca. Não tem dúvida. Escreveu, tá arriscando. Não, tu tá ali, botou a cara na janela. E nem tem como acertar 100% das vezes. Ou às vezes tu acerta, às vezes tu fala de um tema que funciona muito bem para um grupo de pessoas, mas para outro não, né? As pessoas mesmo, entre os teus leitores, se interessam mais, se interessam menos. Então, acho que ninguém deve se abalar por isso, se tem mais ou menos, enfim, né? Porque tem o seu público ali. Exato. Eu faço meus filtros, né, cara? Até como eu estou numa entidade política, represento uma entidade pública, né? Não política, perdão. Eu também tenho que seguir algumas regras. Aqui é uma entidade que não defende lado nenhum politicamente, nosso negócio é defender o trabalhador, então também às vezes eu faço o filtro para aqui vai ser polêmico, vai gerar, discuto com o pessoal que me ajuda, mas enfim. Hoje, Luiz, tem muita informação, né? A gente recebe informação de tudo que é lado. E tu acha que isso gerou uma escassez de reflexão? Penso que sim. A gente acaba lendo e não para entender o processar, que né? Processar. Aí tem outro viés da Sler, né? A reflexão, né? Essa pausa para a leitura de texto longo, eu chamo de texto longo, comparativamente a texto de internet, que é post, né? 5 linhas, aquela coisa toda. Então, nós temos uma plataforma de textos longos, né? Eu, às vezes, digo isso para pessoal da academia, né? Os acadêmicos aí, de texto longo, o cara já pensa que é um artigo de 20 páginas, mas não, é jornalístico. Então, assim, eu acho que aí está outra coisa, né, da gente oferecer essa coisa de informação e de opinião para reflexão das pessoas, né, porque em geral muitas das pessoas a maioria das pessoas que estão lá escrevem sobre coisas que dominam, né, elas não escrevem aleatoriamente. Você pode escrever sobre opinião, né, não tem problema, mas geralmente tu vai buscar algum ambiente que te deixa mais confortável, mas as pessoas mais são muito qualificadas, né? Então vêm embasadas naquilo que falam e tal, né? Então acho que isso é legal, né? E hoje é difícil para mim também hoje às vezes deixar de sair dessa fragmentação, sabe? Sair do Instagram, de ficar passando dedinho e ter aquela surpresinha a cada hora, a cada minuto, cada segundo.
e a informação que pipoca de tudo que é lado, eu continuo mantendo uns hábitos, assim, né? Eu sempre li jornal de manhã cedo, antes de sair de casa, até por uma questão profissional, né? Mas teve uma época que eu assinava 4, 5 jornais. Tu tinha que ler obrigatoriamente. Lia todos antes de sair de casa. Hoje eu leio um, o outro, mas leio o jornal no telefone. Já no digital, não mais no papel. Digital. Mas é muito difícil, assim, as pessoas mais novas não se prendem nisso, né? E eu observo, assim, a dificuldade, e eu não sei o que vai ser das novas gerações, né? Porque eu tenho um afilhado de 5 aninhos, e vejo ele, assim, com aquele dedinho no celular, assim, que é uma coisa... Loucura, né, e aí ele bota no YouTube para ver os negócios que ele gosta, e frequentemente ele passa assim num troço que ele não termina a coisa, entendeu? Ele tá no meio, muda para outro, tá no meio, muda para outro, vê um pouquinho, vai zapeando sem terminar o conteúdo. E às vezes ele me pede para botar música no carro, eu ligo o Spotify lá, a mesma coisa, cara, ouve 15 segundos da música, o dedinho pimba. Então é muita fragmentação na cabeça dessas pessoas, né? Como é que... Eu tenho curiosidade de saber como é que o cérebro dessas crianças vão... A gente podia afirmar que toda essa tecnologia que veio nos últimos 15 anos, né? Porque nós somos antes do controle remoto da TV, né? Eu costumo brincar aqui, né? Nós tínhamos que levantar e da válvula, tinha que virar o botão. A válvula tinha que esquentar. Tu acha que vai criar uma geração de pessoas alienadas, fora da realidade, fora do... Porque tu tem um lado do Face que é o glamour da vida, mas não é tudo aquilo ali, né? A gente só bota as coisas boas ali. Então, que leva um padrão. O Instagram já vai para um lado um pouco mais, vamos dizer o quê? Equilibrado, não tanto o glamour, enfim, tu fala a realidade. O Twitter acabou, que era a rede social do pau, né? Tu entrava para bater, não importava o que era. Tu diz que isso vai, tu podemos afirmar que essa nova geração... vai ficar muito superficial, alguns defendem isso, né? Mas eu tenho dúvida, assim, porque se a gente botava assim numa perspectiva mais histórica, né? Por exemplo, deviam falar isso quando a TV surgiu. Quando o rádio surgiu, né? Quando se criou o carro, a máquina a vapor. Sempre tinha alguma coisa, né? Sempre tinha medo de tecnologia, medo de avanços, né? E a tecnologia a gente não segura, né? Ninguém segurou a tecnologia no planeta. Ela vem e fica. Então a gente tem que administrar ela, né? Que é o que a gente está passando, talvez, por uma fase intermediária, de uma mudança brutal, assim, do tempo que nós tivemos de uma vida menos corrida, né? A gente tinha um tempo. Tinha mais tempo. Tinha um dia para o outro, tu ia passar um mês na praia, não tinha nem telefone, tinha que ir pro orelhão, fazer fila no orelhão. Às vezes passava 2, quem tinha condição financeira ficava 2. Ficava 2. Se tu queria fazer uma consulta, tu ia para uma enciclopédia física. Né? Então, a velocidade de hoje está nos atropelando, né? Nós, né, que estamos aqui, é um troço absurdo. Eu, às vezes, passo o dia e digo, mas cadê o tempo? Eu fazia tanta coisa. Mas isso é verdade. Eu termino aqui o dia e digo, porra, não dou nada. Não dou nada. É impressionante isso. Vamos mudar para um outro bloco, que agora eu quero falar um pouquinho mais de gestão, de administração, né? Reputação e construção de marca. Qual o principal patrimônio de uma organização na tua leitura hoje? O que o pessoal que comanda empresas, ou que está na área de comunicação das empresas, marketing e comunicação, deveriam se preocupar como patrimônio? Eu acho que é a cultura da empresa. Por que, Luiz? Porque a cultura resume um pouco tudo, né? Resume a missão da empresa, o propósito da empresa, né? A forma como ela se relaciona com a comunidade, com seus funcionários. Então, talvez isso, e hoje, que cada vez mais assim, as pessoas estão trabalhando, estão querendo mais qualidade de vida, isso é mais qualidade de vida no trabalho, a escala 5x2 e não a escala 6x1, né? Eu acho que isso acho que deveria ser uma preocupação dos gestores, que passa também pela marca do ponto de vista de marketing, né? Sim. Dessa visão que as pessoas têm da organização, olhando de fora, né? E talvez isso, né? Porque assim, não adianta ela ter tentar vender uma visão de fora para dentro se ela não entrega, né? Se ela não entrega igual, não adianta tu vender uma marca ligada à sustentabilidade e usar trabalho escravo na Ásia,
né, vai estourar uma hora ou outra e tu vai ter uma perda muito maior, né? Então acho que essa unidade assim cultural da empresa, de marca e de jeito de fazer, para mim acho que seria o mais fundamental hoje. A reputação, tu acha que vale mais que ativo físico? Mais do que o prédio, do que o terreno para uma empresa? Eu acho que depende da área, né? Assim, depende da área. Porque tem negócios que se constroem com pouco ativo físico, né? Você tem uma consultoria, tu não tem ativo físico nenhum. Teu ativo é... Tu tem conhecimento. Teu conhecimento. Absolutamente intangível. E ainda assim tu precisa ter todas as coisas que uma outra empresa que tem ativo físico possui, né? Então acho que depende eu acho que um não está dissociado de outro. Não adianta ter uma indústria, produzir coisas maravilhosas e tua reputação ser zero, não ter reconhecimento no mercado, ninguém conhecer tua marca, ou tua marca ter uma visão ruim. Eu acho que eu não dissociaria nada, uma coisa da outra. Trabalham junto. E na tua vivência, na tua carreira já, né? Qual é os erros de comunicação que mais compromete um negócio, uma empresa? E, pessoal, comunicação, estou falando de tudo, né? Tudo, desde assessoria de imprensa, sim, claro, marketing, tudo que envolve, né? Olha, frequentemente o que mais prejudica são os donos, viu? Porque assim, é uma coisa meio comum nós na área de comunicação, a gente tem para si que todo mundo acha que entende comunicação, né? Então, eu, quando trabalhava com assessoria de imprensa, e acabei desistindo da área privada de trabalhar com assessoria de imprensa, entre outras coisas por isso, por conta dos clientes. Porque o cliente me chamava e dizia, olha, eu preciso disso, disso, disso e aquilo. Eu olhava para ele e dizia, olha, quando o senhor vai ao médico, o senhor dá para o médico a lista dos remédios que ele tem que te dar? Boa essa. Então assim, vamos com calma, vamos primeiro olhar, ver qual é o problema, porque talvez o remédio não seja esse, né? A gente tem, e isso acontece inúmeras vezes. Pessoa com assessoria de imprensa acontecia muito, eu quero uma assessoria de imprensa, mas o negócio dele não era assessoria de imprensa, era relacionamento, por exemplo, estabelecer relacionamento, ou abrir espaço em determinada área, né? Então, a gente sempre tem essa dificuldade de ter que ensinar o cliente, que acha que entende. Eu leio, vejo televisão, a rádio, então eu quero. Acho que eu quero patrocinar aquele programa na rádio, que vai ser tudo que eu... Não sei, né? Para isso existe profissional que vai te dar o parecer, que vai analisar, fazer o teu planejamento, né, de comunicação a partir das tuas metas, enfim, alinhado com a ideia da tua corporação, né, da tua marca, enfim. Então acho que esse é um grande desafio, né? E de outro lado, essa fragmentação dos serviços de comunicação. Isso também é uma coisa danosa, porque contrata assessoria de imprensa, o cara do conteúdo, o cara da mídia, agência de publicidade, outro aqui, o site de outra coisa, e aí tem que ter uma gestão disso, quando a empresa não tem dinheiro. Vou dizer que é difícil de conjugar isso aí tudo, que é muito jogo de vaidade, de interesse, dos próprios parceiros, né? Sim, e claro, e muitos desses fornecedores, eles acabam competindo entre si. Porque não tem uma linha divisória, um acaba entrando na outra, né? Uma área nebulosa. Tem zonas sombreadas. Exatamente. Né? E aí um quer avançar um pouco mais, porque vai ganhar um pouco mais se avançar, e aí quer tirar o outro do caminho. Então, a empresa precisa fazer essa gestão adequadamente, senão sai capenga. Tu sabe, eu mexo no marketing eu comecei com vendas, mas em 82 eu fui encarreirado, né? Fui levado para a área de comunicação e marketing, depois gostei e fui me aperfeiçoando. Não é uma frase minha, mas eu costumo dizer que de médico, marqueteiro e louco, todo mundo tem um pouco, principalmente aqui no Brasil, né? A gente se automedica, indica medicação para os outros. Exato. E todo mundo entende de marketing.
E eu, durante 5 anos, eu fui superintendente de uma grande operadora de saúde aqui no Rio Grande do Sul, e que a maioria dos chefes eram todos médicos, de formação médica. E era gozado que eu ia para as reuniões apresentar projetos, e aí lá, quando tu tinha recurso extremamente embasado, com pesquisa, e o pessoal questionava tudo, né? E eu ficava pensando, mas se eu entrar na sala de cirurgia para operar, né, eu vou fazer um estrago. Eu não estudei para isso, mas o cara está entendendo de marketing, né? Entende. E o que mais mata a gente, né? Não, mas eu tenho o filho do vizinho, do amigo, que lá na garagem ele tem um sobrinho. Sobrinho. Pai, o cara é bom. É mais ou menos futebol, é que nem aquele que quer fazer teste na base, o cara é o novo Messi, o novo Pelé. Cara, não é fácil, a gente vive aí, eu entendo a pressão. E aquela história assim, né? Olha, tu tá cobrando muito, porque aquele lá cobra menos, metade tu contrata ele, então. Meus chefes médicos, mas vem cá, eu não discuto o preço da tua consulta ou quanto tu cobra por uma cirurgia, né? Não, mas bom. Mas vamos lá. Indo um pouquinho agora para um outro lado, como é que tu vê a tecnologia? Ela já, não vou dizer que está transformando, ela já transformou o processo de comunicação, né? Total. Principalmente, como nós estamos falando aqui, no segmento mais de notícia, né? Quer dizer, os jornais acabaram. O papel, né? O papel. Acabou. Além disso, divide espaço com vários portais focados em notícia. É um negócio impressionante isso, né? Porque eu acho que com o jornal a gente tinha, assim, a informação era uma coisa mais tranquila, assim, né? A gente lidava com aquele troço, com aquela informação, amanhã tem a repercussão das coisas. Mas hoje tem essa pulverização e esse negócio que todo mundo se metendo, todo mundo tem opinião, né? Exatamente. Então, esse é um troço muito maluco, porque aí as pessoas acreditam na opinião do outro, e aí tem tal o viés quer dizer, vários vieses, né? Porque tem o viés de gênero, tem o meu viés de confirmação de opinião, o viés de tudo, né? E daqui a pouco as redes sociais tendem a te manter nessa bolha, né? Então tu acaba só se alimentando daquilo e não tem outra opinião, né? Então eu acho que hoje esse processo de comunicação e marketing também é muito mais complexo, né? Quer dizer, talvez lá no fim continue a mesma coisa, teu resultado, tuas metas são as mesmas, mas o que tem de ferramenta e variáveis para lidar com isso é sem fim, né? Tu sabe, Luiz, que até nós, pela nossa geração, eu me criei vendo meus avós, né? De lá de pai e de mãe, lendo o antigo Correio do Povo, aquele jornalzão, né? Jornalão. Imenso. Depois eu morei muito tempo no Rio, profissionalmente, fui trabalhar lá e li o Jornal do Brasil, que também era grande. Voltei para cá e já pego aqui o principal jornal do estado no formato tabloide. E que dava gosto no sábado, no domingo, né? Que era a edição que saía sábado de tarde, olhar os cadernos, os vários cadernos, caderno de emprego, automóvel, tudo. Cara, hoje o digital acabou. Né? Acabou, tu não tem mais nada disso. Né? Tu vê que até a forma de eu vender, eu muito vendi coisas pelos classificados dos jornais, né? Consegui emprego em classificado de jornal. Pois é. Né? E hoje tu não tem mais, né? Então há uma mudança de hábito, de costumes impressionante, né? E tu acha que esse pessoal conseguiu se reinventar? O da comunicação? Olha, principalmente eu acho que o produto jornal, né? Que o rádio continua sobrevivendo, né? Incrível. Continua. O rádio tem passado etapas e etapas e se sobrevive, se reinventa. Mas a televisão também, agora sendo com a concorrência dos streamings, dos canais diretos, né? Hoje eu praticamente... Big Brother, eu nem sei o que aconteceu esse ano, que eu acho um absurdo esse programa, uma barbaridade, mas tudo bem, o pessoal gosta. Eu ia para filmes. Sim. Eu quero te dizer assim, Vancini, o jornal em grupos de comunicação nunca foi a coisa mais rentável. Nunca. Ele sempre deu mais prestígio para a empresa do que dinheiro. Quase todos assim. Acho que sem exceção, e desde sempre. Porque ele é uma operação cara. Ele tem um monte de gente, tem que ter indústria, tem que ter maquinário, papel, isso tudo é caro, tinta é cara, né? E depois distribuição, logística, para fazer chegar em tudo que é lugar. Eu sempre digo, né? Fazer jornal é uma barbada, agora distribui. Eu cansava de ter cliente assim, queria fazer um jornal ou ter uma revista. Eu disse, tá bom, isso eu faço em 5 minutos para ti.
como é que vai distribuir esse negócio? Ah, não pensei, né? E então, assim, os jornais, o que a gente perde com os jornais é um pouco essa coisa, essa antiga cultura de imprensa que a gente tinha, que não existe mais, nem vai existir mais. Tu sabe que tu fala, eu passei muito da minha infância no litoral, como todo gaúcho, né, no verão. Sim. Ia para lá. E eu me lembro que a antiga companhia Caldas Júnior, que era o grande veículo da época, um aviãozinho que vinha de tarde, trazendo, de manhã ele passava largando o Correio do Povo, largava literalmente, o avião andando, largava, e à tarde vinha com a Folha da Tarde, que era um outro jornal, com outro posicionamento, né? E tu vê assim, tinha para esperar o cara jogar do avião aquele pacote de jornal, olha que loucura. Que hilário, né? E era uma festa. Então tu vê o custo disso, né, cara? E hoje não tem como competir com qualquer outra coisa produzindo jornal, né? Não tem como. Então, assim, é inevitável. Nós temos que aprender a lidar com essa coisa. E como a tecnologia também muda muito rápido, né? A gente não falava de inteligência artificial há uns 3 anos, 4 anos atrás, se não muito passando, né? E hoje inteligência artificial faz e parte aí eu quero te perguntar, a IA que veio para chegar, isso não tem volta, né? Não é um modismo, já é uma realidade diferente de outras coisas que a gente viveu ao longo dos anos. Ela muda para o jornalismo, para o gestor, para o empresário? Muda na tua visão? Muda bastante, porque começa por uma discussão básica, assim, né? Que é, por exemplo, eu posso passar o meu texto na inteligência artificial, meu texto de notícia? Dia desses deu uma resenha na internet, uma jornalista de um grande veículo, colunista, que era acusada de escrever por inteligência artificial. Ela confessou que não usava, mas ela botava o texto na inteligência artificial para depurar, para dar uma ajustada, para identificar erro. Eu acho perfeito. Eu também acho, né? Mas isso leva assim, né? Tem gente que já está escrevendo livro com a IA, né? Porque é fácil, né? Vou escrever um livro de marketing. Faz um prompt bonito, bem descritivo daquilo que ela vai escrever. E vai ser bacana. Sabe que é um pouco assustador. Logo que começou esse modismo há 2 anos atrás, eu fui dentro dessa que tu falou, que a gente tem que estar atualizado, né? Eu fui lá tentar, não posso ficar fora disso, é importante, vamos ver. E eu, durante muito tempo, dei aula sobre marketing esportivo, né? Durante quase palestras e aulas, né? E isso, na época, foi tudo formatado à mão, depois de passar para o PowerPoint, pegando as tuas anotações, coisas que chegavam e tal. E aí eu fui testar a ferramenta. Eu estava no ChatGPT e disse, me monta um curso de marketing esportivo a nível de pós-graduação, 360 horas. Que temas eu tenho que abordar e me dividir isso em três períodos, né? Luiz, vou te dizer, fração de segundo, bicho. Te deu um troço maravilhoso. E eu comecei a olhar, né, só os títulos, só tinha lá a sugestão, né? Então, sim, aula 1, aula 2, uma estrutura. Cara, se eu quisesse, eu pegava todo o meu conteúdo que eu tinha juntado ao longo aí de anos ali, sofrendo para ter o material, e atualizava na sequência deles. É impressionante. Sim. Então, é a grande discussão, né? As pessoas discutiram um tempo se tinha validade, ou a questão do direito autoral, de quem... Não, eu acho que tu input ali a tua ideia, o que tu quer saber, né? E o sistema está aí para te facilitar a vida, te dá. Não adianta o jus experientes aqui, ele vale, mas não adianta espernear, porque assim... É a realidade. É a realidade, é que nem claro, tem que chegar a um equilíbrio isso, né? Que nem os veículos de comunicação, tipo jornais, cobrando do Google, porque o Google distribui informação gratuita deles, né? O Google vai lá, busca notícia, só que agora está pior, o Google já está com a IA incorporada. Eu uso no meu Google Chrome a IA incorporada, o primeiro resultado é da IA, né? E aí ele bota as fontes, mas eu frequentemente não vou nas fontes. Até voltando um pouquinho, porque tu falasse, né, que no passado tu tinha um hábito, antes de sair para a tua atividade, tu lia 4, 5 jornais inteiros, então provavelmente tu lia os jornais daqui. Sim. E um de São Paulo, no mínimo um de São Paulo e um do Rio, no mínimo para tu ter uma noção do que estava rolando. Isso. Hoje tu vai ali, de repente te levanta, enquanto tu escova os dentes, bota na IA lá, me dá quais são as 10 principais notícias de ontem para hoje, né? Se deram 20 ou 30, ele já te seleciona e tu vai te focar para ganhar tempo naquelas ali, acabou. Então, mas é uma nova realidade, e isso é bom.
né? Claro que é assustadora o que a IA pode fazer, e é assustadora, por exemplo, em termos de automatização dentro das empresas. A IA pode responder o teu e-mail, pode... Todas essas coisas aí, sabe, relatórios que pessoas tinham que fazer, abrir Excel e fazer não sei o que, fórmula do Excel, aquele troço que eu nunca consegui aprender direito. Fazem segundos, cria um agente de IA ali teu, treina o teu agente e ele vai fazer. Aquilo ali te cria a oportunidade de tempo, né, para fazer, focar teu tempo em outras coisas. Eu acho que muda essa relação, né? Eu acho que a gente vai se dedicar a outras coisas e algumas outras antigas deixarão de existir. Como muitas coisas já sumiram nos últimos 100 anos de funções, né? O acendedor de lampião, né? Que tinha, né? Virou, vai na chave. Mas antes, nós estamos chegando no final, Luiz, e antes de entrar na fase aqui que eu chamo de pinga-fogo, né? Certo. Que são perguntas rápidas, eu queria te fazer uma pergunta ainda ligada à parte mais anterior que a gente vem conversando. Se tu fosse abrir um novo negócio do zero, baseado em conhecimento e conteúdo, tu faria diferente de alguma coisa de tudo que tu já te envolveu aí com iniciativas de agência, Slayer, tudo? Olha, eu quero dizer que sim, assim, porque muitas coisas que eu fiz nessa área de empreendimento foram sem planejamento, né? E aí quando tu não planeja tá voando no escuro, né? Então acho que aprendi a fazer isso, né? Aprendi a importância disso, né? Como eu contei, meu primeiro negócio era uma casa de suco, eu não tinha nem ideia. A gente comprou lá as chaves do cara que estava lá e resolvemos fazer uma reforma, mas não tinha dinheiro. Fizemos uma reforma e pedalamos o negócio. Vamos faturar. E o faturamento não atendeu. Não, ele cobria aquele custo, mas não nos dava dinheiro nenhum. Não sobrava. Era uma esculhambação, né? Mas é coisa de guria, essa é outra coisa. Então eu acho que assim, planejar, porque acho que está bem difícil isso, né? Seja na área de comunicação, mas todas as áreas, né? Assim, tá difícil. O comércio. Eu fico pensando às vezes, cara, como é que as pessoas mantêm comércio ainda, né? Mas muita coisa fecha, né? Tá fechando. Porque mudar os hábitos, a forma de se consumir, mudou o hábito de compra, então é muito mais complexo, né? Então eu acho que eu faria hoje os negócios prestando muita atenção nas mudanças. Tu sabe que eu tenho uma palestra que é fruto da pandemia, né? Que eu falo o mundo mudou, o mercado mudou, e agora? Porque realmente a pandemia te traz, né? Ela acelera uma série de mudanças ou de novidades no nosso comportamento. O podcast é um deles, né? Que até 2000 não existia. E o pessoal deve lembrar aquele volume de artistas que estavam fora da mídia, porque não tinha como fazer show nem nada, foram para onde? Para as lives. Para as lives, né? Aquilo explodiu, foi uma febre. Né? Foi um ponto de inflexão da humanidade, eu diria, né? E aí tu vendo o show de graça. E ali eu assisti belíssimos shows de artistas nacionais e estrangeiros, né? Coisas maravilhosas. Luiz, na segunda temporada, por sugestão da minha produção, do André e do Matheus aqui, a gente incluiu o Pinga Fogo, que são respostas curtas, né? Perguntas curtas e respostas rápidas, né? Vamos tentar. Vamos lá, então. Um empreendedor que tu admira, ou que tu usa como referência? Caramba. Eu admiro os caras do Vale do Silício, assim, os caras que saíram da garagem e montaram negócios milionários. Que nos levaram a tudo isso que a gente conversou hoje nessa quase uma hora. Bill Gates, Steve Jobs. Na tua área, um grande comunicador, né, que tu admira, seja ele um jornalista, seja ele o tradicional comunicador de televisão. Olha, pergunta difícil essa, né? Escolher umas pessoas... talvez não tenha um assim, né? Eu admiro muito as pessoas sérias que conseguem manter se manter íntegros, né? Sem ceder, porque é muito fácil ceder, especialmente a pessoa vira famosa, o colunista, o apresentador, enfim, comentarista, de ceder ao lobby daqui, ao lobby dali. A pressão comercial da própria emissora que ele trabalha, ou do meio que ele trabalha, né? Então, eu acho que é isso, eu admiro essas pessoas, e existem, né? Mas tu teria, na tua visão como jornalista, uma pessoa que mudou o jornalismo no Brasil, mesmo que seja uma referência antiga, tipo o
o Chateaubriand, o Bloch, teria alguém assim que tu acha que o Roberto Marinho, vamos dizer, são os 3 grandes, né? 2 deles já, as empresas não existem mais, um continua na sucessão. Não, tu tem razão. O próprio Bueno Caldas, aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente tem esses grandes empreendedores aí. Que foram caras que apostaram numa coisa que na época era muito mais incerta que hoje. O Maurício Sirotsky é um dele, né? Foi um baita empreendedor. Né? Da Rádio do Poste de Passo Fundo. Um comunicador, um cara que agregava, um cara simpaticão, né? E que teve uma visão de negócio, né? E criou criou uma grande organização, né? Sim. Mal ou bem. E que tem se adaptado aí, né? A nova realidade. Um livro indispensável para ti, aquele livro de cabeceira. Ou tu tem vários? Pois é, eu tenho vários também, mas o que sempre volto é uma coisa que eu leio desde da adolescência, é Machado de Assis. Por quê? O que tem? Claro, é uma obra fantástica, mas o que te atrai tanto na obra? O texto dele. O texto dele. Aí tu está mais como jornalista. Talvez mais como jornalista. Como ele bota ele tem um texto maravilhoso, assim, que flui e além. Eu admiro esses caras também pela capacidade na época também, né? de criar histórias e tal, né? Mas o texto do cara... Tu sabe que eu tenho agora eu mudei, tive que mudar, né? Mas eu tinha na adolescência, na infância, uma aversão à leitura, porque a gente era obrigado a ler. Sim. E eu nunca me esqueço, com 10 ou 11 anos, eu estava no primeiro série do antigo ginásio, a professora de português mandou a gente ler um livro famoso do Érico Veríssimo, que era Olhai os Lírios do Campo. Eu era um cara inquieto, hiperativo, né? E um texto que aí eu mostro... Hoje eu entendo o erro da professora, e não é do Érico Veríssimo, pelo contrário, porque provavelmente não estava adequado ao perfil da idade nossa, quer dizer, que era um troço que tu tinha que pensar muito. E apanhei muito ali, cara, para aprender e ler ali, né? Eu estava na fase ainda de ler Alexandre Dumas com Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, coisas, né, de Ilha do Tesouro. São bárbaros, né? Clássicos, né? Clássicos, e tipo, aquela coisa da aventura de tu aprender. Então isso também foi uma preocupação que eu tive na criação das minhas filhas, tentar pegar textos, né, que adequassem ao momento, para tu não gerar uma... Eu acho que na nossa geração teve muito isso, assim, faltou essa didática, né? Nas aulas de literatura, era mesmo Machado de Assis, não cabia para nós. Não cabia com 10, 11 anos, tu não ia entender nada do que nós escrevemos ali. Isso é para não gostar de ler. Né? Tu acaba criando... não gostar de ler? Dá o Alienista do Machado de Assis pro cara de 12 anos. Loucura. Habilidade essencial para liderar? Comunicação. Um erro que todo empreendedor deve evitar? Arrogância. Uma tecnologia que veio para ficar? IA. A gente já falou dela aqui, né? Um valor que é inegociável, tu já disse aqui, né? Pelo menos no teu... Eu tenho alguns, assim, né? Primeiro eu prezo muito a honestidade intelectual. A minha e de todo mundo. Tu já defendeu aqui a tua ideia de não se... Né, que é fraquejar para as ofertas do mundo e manter a tua linha. Uma comunicação, a gente pode definir uma palavra? Não. Não tem, não. É muito complexo. Né? Muito complexo. Gestão em uma palavra? Talvez empatia e foco. Empatia e foco. Legal. Gente... Conquiste seu carro novo com o Sicredi. Oferecemos financiamento de até 90% do veículo, com atendimento consultivo e soluções que dão mais tranquilidade, como tag de passagem e seguro alto. Uma alternativa para quem busca planejamento e segurança na hora de realizar o seu objetivo. Ainda não é associado do Sicredi? Vá até uma agência mais próxima do Sicredi Origem e seja sócio. Na Viviane Paz Imóveis você tem atendimento humanizado e personalizado, com acompanhamento do início ao fim na busca do seu sonho da casa própria. Trabalhamos com vendas e locações de imóveis novos e usados e tem parceria com as grandes construtoras de Porto Alegre. Encerrando o programa, eu sou o Jorge Avancini, presidente aqui do Sindaerx. Né? Esse foi mais um episódio que a gente teve o prazer de estar com o Luiz Fernando Moraes aqui falando de negócio da informação, como transformar conhecimento em valor. Uma conversa extremamente rica, né? Trazendo um outro lado, que é o lado do jornalista, do lado do... Né? Que é uma profissão extremamente importante, combativa,
né, que participou talvez, desde a sua existência, de momentos históricos do país. Luiz, qual é a tua última mensagem para todo esse povo que está nos assistindo aí, e já em nome de todos os associados aqui do Sindaex, da nossa diretoria, agradecer o teu tempo aqui de compartilhar essa história maravilhosa aí com o nosso pessoal. Aí. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho que assim, eu acho que nessa questão de administração, de gestão, de empreendedorismo, a gente precisa sempre trabalhar, tentar primeiro tirar o ego da conversa, né, em todos os sentidos, né, focar no teu objetivo e cuidar das pessoas, né? As pessoas em todos os sentidos, as tuas pessoas que estão dentro da tua empresa, das pessoas que estão fora, né, porque são elas, ao fim e ao cabo, que vão fazer o sucesso do teu negócio. Legal, essa tem sido, Luiz, a temática de todos os eventos que eu tenho ido, né? Agora vim recentemente de São Paulo de um seminário, participando de vários sindicatos de administradores de outras partes do Brasil que fala isso. E um outro ponto que é a retomada ao modelo de trabalho tradicional, que é o presencial, e talvez um misto, né, um híbrido entre o home office, porque as pessoas nesses 5 anos se distanciaram do dia a dia. Como eu digo, é importante a fofoca do cafezinho na empresa, né? Aquela hora ali que a gente vai, que a gente já resenha. A gente já é apartado da sociedade por uma tela. Exatamente, né? Cada vez mais. E se a gente fica só em casa, a gente vai se isolando, cada né? vez mais. Isso possivelmente tenha um dano, né, para tua questão de saúde mental. Legal. Gente, tivemos hoje aqui com a presença do Luiz Fernando Moraes. Luiz, um presente aqui do sindicato. Opa! Né? Uma recordação, material útil para o dia a dia. Obrigado. Né? Agradecer mais uma vez. Se você gostou, clique no sininho, compartilhe e deixe seu comentário, inclusive sugerindo, gente, outros temas, outros entrevistados. A gente tem aí um ano pela frente, apesar de estarmos chegando aí no meio da temporada, mas sempre é bom receber sugestões. E seja sócio do Sindaex e goze de todos os benefícios que a gente oferece. Muito obrigado e até o próximo episódio.